Tanto aí nos 100 metros, deverá integrar aí o time americano, mais uma vez, imagem recuperada. Das melhores das 5 baterias, a gente volta lá para a primeira bateria, onde nós tivemos se destacando Geneva Tarmo, com absoluta tranquilidade. E a geradora, ela chama atenção para as principais de cada bateria, que são as favoritas para as semifinais, de repente para alguma surpresa que possa surgir. E aí nessa última bateria, Allyson Felix com a Shalonda Solomon. Shalonda Solomon também que consegue ser destaque aí as classificadas para as semifinais: Carmelita Jeter, Allyson Felix, Tiana Madison, English Garden, a Shalonda Solomon, Alex Anderson, Lauren Williams, Bianca Knight, as melhores das suas baterias, das 5 baterias classificatórias, avançando aí às semifinais, que a gente vai mostrar amanhã, por volta de 7h40 da noite. Nós mostraremos então já as semifinais das atletas americanas para tentar avançar aí para os Jogos, para ir, né, representar os Estados Unidos para os nos Jogos Olímpicos de Londres, na Olimpíada dessa temporada. Cledi, você tinha comentado no início da transmissão em relação aos equipamentos, sapatilhas, roupas. E nós temos, na última imagem que nós vimos, a questão da meia. Essa meia é muito comum hoje, até em corredores de rua. É uma meia usada para evitar um pouquinho ou diminuir um pouquinho o impacto tanto nas articulações, mas principalmente na musculatura. Como ela é uma meia de compressão, ela acaba fazendo com que a musculatura ela fique um pouquinho mais fixa. Ela não oscile tanto no momento do apoio. Então é uma imagem muito comum que nós vemos hoje nas corridas de velocidade e também nas provas de longa distância. Até por pessoas que buscam qualidade de vida, você vê muita gente correndo com essa meia hoje nas maratonas, nas provas de 10 km que nós acompanhamos durante o ano. Que interessante. Então, para você que de repente está começando agora no atletismo, para você, né, que pratica aí o atletismo, de repente não é um atleta de ponta, não é um atleta de medalha, não é um atleta olímpico nem nada, mas que tem uma regularidade como um atleta, né, para você manter-se de forma saudável, é interessante que você utilize equipamentos que preserve, né, a sua condição física e preserve o seu físico, né? Um outro item importante também que você comentou é a questão da própria roupa. De tempos em tempos surge uma tecnologia nova em termos de tecido, em termos de sapatilha, que é o calçado de quem corre as provas de atletismo. Uma das fabricantes de material esportivo, que até tem vários logos no evento, a Nike, Isso. Ela tem buscado desenvolver um material para diminuir o atrito em termos de roupa. E um calçado, uma sapatilha, mais leve do que as que são usadas tradicionalmente pelos corredores. Isso levou até um questionamento, pois após alguns testes que foram divulgados na imprensa por volta de um mês atrás, verificou-se que caso esse material atingir mesmo o que espera o fabricante, poderia ter influenciado até na posição de medalha de bronze nos 100 metros dos Jogos Olímpicos passados. Enfim, não dá para ganhar do Bolt ainda de forma por causa da roupa, mas poderá influenciar em algum momento, em milésimos de segundo, alguma coisinha ali. A gente tem aí a programação das eliminatórias americanas, e a gente vai para o decathlon. O Brian Clay, medalhista olímpico em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. A gente aproveita para dar mais uma passadinha aqui nos tempos das classificadas. A Alexandra Anderson com 11:19, Allyson Felix 11:19, nós tivemos também Otavius Freeman 11:20, Carmelita Jeter 11:20, a Tiana Madison 11:10, a Geneva Tarmo 11:16. A gente já percebe aqui que a Allyson Felix nos 100 metros acabou dosando um pouquinho mais ali o seu tempo para, evidentemente, em relação ao seu adversário ou a sua adversária, ou a competidora imediata, evidentemente uma economia de energia. 10:21. Imagem recuperada
para você. Eitan com 10 e 21. Clay com o segundo melhor tempo. T. Harley com o terceiro melhor tempo. São imagens recuperadas que a gente tem dessa eliminatória, dessa classificatória que vai. O Eitan deverá estar aí no time americano, né, para os Jogos Olímpicos de Londres. Uma das apostas no decátulo, que a gente tem uma espécie de chamados super-homens nessa competição, que exige competência, estrutura física, habilidade e nível de concentração muito forte, né? Que são as várias modalidades pelas quais passa um atleta numa mesma competição. E na classificatória a exigência é muito alta para que um atleta, por exemplo, possa integrar o time e depois ele vai ter, dentro dos próprios Jogos Olímpicos, como a gente tem numa competição mundial, por exemplo, esse nível de exigência aumentando ainda mais, não é, Kleber? Exato, uma prova que reúne várias especificidades do ponto de vista de ser rápido, ser forte, dividido em 10 provas. Nós temos, felizmente, um atleta no Brasil, um destaque, um atleta do Centro Olímpico, o Felipe. Ele obteve, do ano passado, uma medalha de bronze no Campeonato Mundial Menor. Uma prova difícil, uma prova em que ele havia começado há pouco tempo no atletismo. E nós temos, mesmo nesses casos de iniciantes, atletas com potencial futuro, um potencial olímpico. É importante nós sabermos disso, porque é uma prova, como você falou, ela reúne uma série de elementos complicadores. Você precisa de um espaço adequado, você precisa de um treinador capacitado. Hoje nós temos no Centro Olímpico o Felipe, que desenvolve um trabalho agora no Esporte Clube Pinheiros, um trabalho fantástico em termos de capacidade, e ele conseguiu, com esse atleta, uma grande marca para o país, um grande resultado, projetando até no futuro que nós tenhamos um atleta com potencial de, não digo ganhar uma medalha, mas de representar muito bem o país nos Jogos Olímpicos. E quem sabe, né, num crescente, até porque também é jovem ainda, né, e está nesse aperfeiçoamento. Até lá a gente não tem aí ele em alto nível de competitividade, brigando pelo título dos Jogos Olímpicos. São medalhistas americanos, 59, 60, Heifer Johnson do decátulo. A gente teve os classificados do decátulo, Bill Toomey, medalhista olímpico de 68, medalha de ouro, 68, 76, Bruce Jenner. E isso é legal, né, que no final de semana, onde estão os jovens atletas, Dan O'Brien, medalhista olímpico em 86, a gente tem assim no final de semana, onde estão jovens atletas, né, buscando quebrar marcas, se classificar para representar o país, estão aí próximos das suas principais referências, que são os principais nomes do passado, né? Isso é muito legal, muito legal. Os americanos, eles têm, né, essa capacidade de transformar esses espetáculos, né? Unir em torno, por exemplo, dessa busca de marcas, os grandes ídolos, né? É interessante como eles conseguem concentrar isso de forma bem tranquila. O Dan O'Brien, que esteve em 96 como medalhista pelos Estados Unidos, aí dando uma força para os garotos neste momento, servindo até de inspiração, né, Cleber? Isso é muito legal. Exato. O próprio local em Eugene, onde é feito o evento, é um local quase que sagrado para os americanos. Já tem essa energia, né? É um verdadeiro templo do atletismo. Só para nós termos ideia, nessa mesma pista, nesse mesmo local, em 72, na eliminatória americana de 1972, de 76, de 80 e 2008, elas foram feitas exatamente nesse local. E por isso traz essa energia, inspiração e todo jovem atleta dos Estados Unidos quer começar a sua escalada por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Está sendo preparada a final dos 10 mil metros para os homens e nós temos o nosso especialista fundista aqui, o Kleber Guilherme. Vamos acompanhar daqui a pouquinho como vem aí os americanos para os 10 mil metros. Um rápido intervalo, a gente volta já já com as eliminatórias dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Londres nos canais ESPN. Como se
Para você ligado conosco, estamos de volta, estamos acompanhando esse primeiro final de semana até o dia 1º, os Estados Unidos elegendo ou classificando os seus melhores atletas para os Jogos Olímpicos de Londres, Olimpíada de Londres, que você acompanha nos canais ESPN, ESPN Brasil, ESPN HD, Rádio Estadão ESPN, pelo site espn.com.br. Você vai ter aí pelos canais ESPN uma super cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres, e até o dia 1º de julho os canais ESPN mostram para você as eliminatórias dos Estados Unidos, ou a classificatória dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Londres. Os principais atletas, a gente sempre sabe, em cada Olimpíada, uma após a outra. A equipe americana é sempre a equipe que apresenta aí ao mundo atletas que conseguem estabelecer marcas interessantes, não só aqueles que a gente já conhece, aqueles que estão no dia a dia, nas competições ano após ano, mas sempre apresentam algumas novidades, e é por isso que a gente está acompanhando essas eliminatórias, a classificatória dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Londres, para você ligado conosco nos canais ESPN. Kleber Guilherme, que é um dos nossos especialistas, está aqui com a gente nesta noite de sexta para sábado. A gente vai mostrar ainda neste final de semana todo, sábado, domingo, para você ligado com a gente esse final de semana e durante toda a semana até o dia 1º de julho, os principais atletas dos Estados Unidos, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais potências, ou continua se estabelecendo aí no acumulado, né, na quantidade como principal potência mundial, e no atletismo sempre a gente fica de olho. E vamos acompanhar simultaneamente, nesses dias em que estaremos mostrando as eliminatórias dos Estados Unidos, vamos acompanhar simultaneamente e ir, na medida do possível, projetando aí para o fã de esportes, para o torcedor brasileiro, aqueles brasileiros que poderão nos dar alegria aí de medalhas ou competir em alto nível também nos Jogos Olímpicos de Londres, até porque nós teremos também a seletiva brasileira para os Jogos Olímpicos de Londres, né, Cleber? Edi, você comentou em relação aos brasileiros. Esse ano nós estamos preparando para os amigos fãs do esporte algumas novidades. Nós conversamos com alguns treinadores, alguns atletas, reunindo informações próximas do dia a dia mesmo deles. Porque geralmente o que nós observamos ao longo de todos os eventos? Alguma informação de internet, alguma informação de site, e este ano nós queremos ir além. Nós queremos buscar informação realmente de quem faz a informação, que são os treinadores. Então o primeiro grande agradecimento vai justamente para os treinadores que têm nos ajudado. Essa semana nós entrevistamos 2 deles, o Marcelo Lima, que tem um atleta ainda tentando confirmar a sua participação nos 800 metros, o Nélio Moura, já com seus atletas definidos. Então, veremos muitas coisas bacanas aqui para frente. Então, você não perde por esperar. Você, fã de esporte, ligado conosco nos canais ESPN, os nossos comentaristas, que são, na verdade, especialistas e abnegados, trabalham com atletismo, trabalham com modalidade, trabalham com esporte, e por isso a gente tem sempre um prazer não só a gente estar ao lado de competentes especialistas, como são os nossos comentaristas, como é o caso do Kleber Guilherme, mas também quando a gente está, às vezes, acompanhando em casa e assistindo, e às vezes revendo, o prazer é enorme, porque sempre traz uma quantidade muito grande de informações e acrescenta muito para que a gente possa acompanhar com prazer a modalidade e também ficar de olho nos nossos atletas. É sempre um prazer enorme. Nós tivemos aí o resultado dos classificados nos 400 metros para os homens da equipe americana, que classificou hoje também nos 400 metros as mulheres para os jogos, aguardando daqui a pouquinho. Já estamos inclusive com o horário do cronograma avançando um pouquinho, mas já vão se posicionando aí os homens para os 10.000 metros que a gente vai acompanhar na final. E evidentemente que quando a gente vem para os 10.000 metros, aí não dá para esquecer o etíope Kenenisa Bekele, não dá para esquecer esse que é um atleta que o Brasil, né, conhece, não é só o mundo que conhece, não, porque o Brasil conhece pelas suas passagens por aqui, está sempre, continua, né, apesar daí já de algum tempo da sua marca estabelecida nos 10.000 metros, mas continua ainda uma marca a ser batida no Kenenisa. Interessante que nós lembramos desses nomes com grande frequência. O Kenenisa Bekele, o Haile Gebrselassie,
que infelizmente esse ano não vai estar presente nos Jogos, porque a seletiva etíope é uma seletiva muito difícil. Ele já encerrou a sua participação em Jogos Olímpicos. O Poltergar, que há algumas semanas veio ao Brasil, fez uma visita ao Centro de Excelência do Ibirapuera, um projeto do governo do estado de São Paulo que visa descobrir atletas. Foi nesse projeto que foi descoberto a Malrin e o Poltergar fez uma visita nesse projeto. Um fato curioso é que o irmão do Bekele, que passou até despercebido na última São Silvestre, ele venceu a prova. Todos pensaram nos quenianos, mas ninguém lembrou durante o evento que quem estava ali era nada mais, nada menos que o irmão do Bekele, que também esse ano busca o índice para os Jogos Olímpicos. Então vamos, de repente, confirma esse índice, a gente vai ter aí mais um, né, dando sequência a rica carreira, né, dele, estendendo aí, quem sabe, pro clã, né, o clã para o mundo todo. Né? As condições climáticas agora atrapalham um pouquinho. O diretor de prova que acabou vendo uma queimada na largada desses 400 metros, que é uma prova complemento ainda do decathlon. O Hardy sendo focalizado aí é um dos destaques. Os atletas vão se reposicionar ali no bloco de largada. E aí são coisas que não dá para combinar com São Pedro, né? Quem está em São Paulo e, aliás, o estado todo no país, né? Vivendo nessa época aí de chegada de inverno com muita chuva no Brasil. E a gente teve imagens recuperadas ainda quando esses atletas, como o Ítton, entrou aí na primeira prova classificatória do decathlon. As condições estavam ótimas, saiu por descanso, agora vem para a prova de 400. E a gente tem aí já chuva, de repente para dar uma aliviada, né? No treinamento, por exemplo, você submete ao atleta em várias condições para que, caso numa competição, numa prova classificatória como essa, ou numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, numa prova valendo medalha, o atleta possa estar preparado, porque há uma diferença muito grande, né? Você vai, por exemplo, para um país onde há, em média, uma condição climática com uma temperatura menor, você submete o atleta para um condicionamento para aquele período, para aquela época do ano. Mas há no dia a dia esse tipo de preparação, Cleber? Sim, há todo um cuidado, principalmente no momento específico ou no momento das competições. É um momento que você tem que enfrentar essas condições adversas, mesmo que não queira. Se é uma preparação em pré-temporada, você pode até fazer alguma modificação, levar o treinamento para um ginásio, para um local coberto. Mas nessa época, numa época muito próxima à obtenção de índice, são as últimas semanas, as últimas possibilidades de obtenção de marcas e obtenção de índice. Então, o atleta ele tem que ser adaptado a esse tipo de condição mesmo, não há como fugir da situação. E aí, voltando para a pista, o Ítton cravou 46,69. Olha como o Ítton dispara aqui pelo meio nos 400 metros, que é uma das provas do decathlon. O Hardy tenta atacar ali por fora. Essa imagem frontal não dá muito a noção de o quanto foi melhor o Ítton em relação ao seu concorrente direto nesses 400 metros. A imagem lateral, olha, ele vai fazer a linha de chegada e somente depois de algum tempo, né? Mas para um atleta de 400, de 100, olha lá, a diferença é enorme, né? 46,70 no tempo corrigido, 46,69, esse é o retificado oficial. 47,82 Curtis Beach, o Trey Hardy, que seria a segunda melhor aposta, 49,11, quase 3 segundos de diferença do Hardy em relação ao Ítton, o melhor nos 400 metros. E essa diferença ela ocorre principalmente nas provas combinadas. Numa prova de 400 raso, uma prova individual, nós não veríamos essa diferença de 3 segundos. Aqui é um conjunto de provas que leva a pontuação, cada prova vai tendo uma pontuação que ao final do evento você verifica realmente quem venceu a prova. E aí orientado pelo seu técnico e sabendo também o atleta, por exemplo, como qual foi a sua performance numa prova imediatamente anterior ou num conjunto de provas anterior, que ele precisa de repente ter uma performance melhor.
aí é um ataque maior ao tempo, como aconteceu no caso do Eaton aí, né? De repente ele sabendo da necessidade e algum outro atleta já controlando um pouquinho mais a média que ele vai conseguir no final, na somatória das provas, né? E os atletas do decathlon, eles vão administrando isso ao longo dos 2 dias. Porque ao longo dos 2 dias ele vai vendo em que posição ele se encontra no quadro geral de participantes. Numa condição como essa, de chuva, de tempo ruim, são os atletas que são mais prejudicados, porque eles praticamente moram na pista nesse dia. Eles não saem como os outros, eles migram de uma prova para outra, da pista para o campo, num espaço de tempo muito pequeno. Então é um grande prejuízo para eles. Além disso, quanto mais técnica é a prova, maior é a dificuldade. Então provas como salto com vara, não somente do decathlon, mas as provas de arremesso e lançamento, assim como as provas de salto, são as provas que têm o maior prejuízo. Provas de barreira também, mas não tão prejudicadas são as provas de fundo. Lógico que o calçado fica mais pesado, mas em termos de comparação, as provas mais técnicas elas são realmente muito mais prejudicadas numa situação como essa. Você tem aí a pista com componentes, né? Que você pega, por exemplo, aí a barreira, você ataca a barreira, o sincronismo entre as passadas, entre uma barreira e outra, e por aí vai, né? Que não é simplesmente você ter o sprint, a explosão física de 100 metros ou 400 metros. Olha, você tem essa distância a percorrer, você pode gastar tanto daqui até lá de energia e tudo bem. Você tem que controlar ou administrar essa energia, né, nas provas técnicas. E o próprio aquecimento é dificultado, porque o atleta ele já tem esse hábito de se precaver, tirar o agasalho muito próximo do horário da partida, do horário do tiro de partida. E numa situação como essa, que ele tira o agasalho, põe o agasalho, ali ele está no tempo. E o agasalho vai se molhando, quer dizer, isso também vai criando toda uma dificuldade. E aí a gente tem exatamente a diferença, o Eaton com aqueles 46,70 que fez nos 400 metros, completando a 5ª prova desse primeiro dia, o decathlon com 5 provas em cada dia, são 2 dias de competição. O Eaton, que aparece aí, é o primeiro colocado, e a gente percebeu que a diferença 428, 405, a diferença pequena é dele para o Hardy, por isso que o Hardy talvez tenha ficado um pouquinho mais atrás, ele controlando e sabendo mais ou menos a média daquilo que ele precisava, que era ali uma 3ª colocação para ficar à frente do Clay, que estava imediatamente atrás. Então a briga do Hardy era mais com o Clay do que com o Eaton nessa última prova. Para quem chegou, por exemplo, chegou no estádio e viu só 400 metros rasos, não, é uma combinação, é uma das provas do decathlon, fechando, portanto, o dia, esse primeiro dia do decathlon. Nós temos aí os 3 melhores dos Estados Unidos, o Eaton, o Hardy e o Clay, são os melhores atletas que vão amanhã completar as 5 provas do segundo dia, para que eles possam então fechar os classificados do time americano no decathlon para os Jogos Olímpicos de Londres. A gente percebeu que os atletas já vão se posicionando ali para os 10.000 metros que vem aí na final dos 10.000 metros para os homens. Depois nós teremos a final dos 10.000 metros para as mulheres. A programação oficial já atrasa um pouquinho. Galen Rupp, que é o melhor americano, 26,48, está aí na classificatória, pelo menos a expectativa de que ele vença aí os 10.000 metros. A gente falava do Kenenisa Bekele, que é o recordista mundial, 26,17,53. O americano Galen Rupp, que a gente viu sendo focalizado e aplaudido pelo estádio, cada atleta tem o seu nome anunciado. 26,48 é o tempo dele, portanto a melhor marca dele, 26,48 é o melhor americano. E a gente tem ainda as atenções voltadas para os outros 23 que vem aí para os 10.000 metros. Vamos ver nessa prova final dos 10.000 metros quem vai representar o time americano nos Jogos Olímpicos de Londres. No time olímpico, Datan Hetzai em 2004, 5.000 metros, 2008, 10.000 metros. Olho nele também, é outro sendo focalizado pela geradora, portanto, com o calção de número 9, o Datan Hetzai, ao lado do Galen Rupp,
são os dois destacados aí pela geradora americana e pelos nossos companheiros da ESPN, que vão acompanhar os 10 mil metros. E aí a gente vai ter, evidentemente, um atleta que vem, por exemplo, os 10 mil metros, tem toda essa preparação que leva um pouquinho mais de tempo, né, Cleber? Porque você vai para uma final e você tem a prova num dia, então ele leva um pouquinho mais de tempo para ele ter o ápice, né? Para ele chegar no ápice e não ter nenhum tipo de complicação durante uma prova como essa, que é uma prova um pouquinho mais demorada, né? E que exige um pouquinho mais, né? Sim, nós temos aí uma curiosidade também na largada, que não é muito comum aqui nas competições nacionais. São duas linhas. Uma, que é a tradicional, aquela próxima ao ponto de chegar a todas as provas, que é uma linha que tem 16 atletas. E uma linha mais à frente com 8 atletas. Então nós temos 24 atletas nessa prova de 10 mil metros. É uma prova muito bacana de se observar, porque é difícil nós acompanharmos no Brasil uma prova com tamanha quantidade de corredores de 10 mil na pista. Geralmente é uma grande dificuldade até em termos de desempenhos bons. O atleta que corre na pista, geralmente ele cria toda uma base, toda uma preparação que auxilia na sua preparação das corridas de rua. E esse talvez seja um fato que mostra o porquê que as provas de fundo no Brasil, 5 mil e 10 mil, ainda não têm um resultado tão bom comparado com a maratona. Porque os atletas têm ido muito cedo para a maratona e têm abandonado a pista. Só para nós termos uma ideia, o Galen Rupp, como você comentou, é o grande nome da prova, com 26 e 48, tem a melhor marca americana. Ele tem resultados em provas mais curtas. Ele tem resultados de 1,50 no 800, 3,34 no 1.500, e esse ano ele ainda não correu a prova de 10 mil. Esse ano ele se preparou nas primeiras provas do ano, em provas de 5 mil, em provas de 1.500, milha, 2 milhas, que dá aproximadamente 3.200 metros. Tamanha é a importância das provas curtas para um corredor de longa distância. No caso muito próximo de nós, é o caso do Marilson. O Marilson Gomes, que é treinado pelo Adalto Domingues, que foi nosso comentarista aqui na ESPN. O Adalto ele faz uma excelente preparação com o Marilson, sem abandonar as provas de pista. Tanto é que o Marilson ainda tem as melhores marcas sul-americanas, tanto nos 5 mil como nos 10 mil metros. Eles administram isso, né, utilizando, por exemplo, as provas de pista, para que isso possa ser capitalizado na maratona. Os atletas já completam, e talvez isso seja interessante, por exemplo, nos 10 mil metros, para que você, vamos adotar aqui um termo popular, esquarteje esses 10 mil metros, né? A gente percebe, por exemplo, que já houve um revezamento na primeira parte, o número 13, o Galen Rupp, que é esse segundo atleta, sendo focalizado no primeiro plano aqui o Dathan Hitzenheim, que é o número 9, os dois destacados pela geradora americana. Fez uma primeira parte do percurso, ou uma meia volta completa, o Galen Rupp fez a primeira parte na frente, puxando ali o pelotão. Aí já houve um revezamento. Já assumiu aqui à frente o Dathan Hitzenheim, assumindo aqui a dianteira. Pelo menos como eles se conhecem, sabem, né, que os dois são os principais candidatos